A Liga Inglesa de Futebol hoje está entre uma das melhores do mundo, mas no passado ela tinha muitos problemas, principalmente por conta de torcedores que não iam para o estádio exatamente para torcer. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história sombria, que teve aí no passado na Liga Inglesa, tá? E principalmente por causa desses torcedores, que são chamados de hooligans. Um passado marcado de muita violência, de muitos problemas nos estádios, mas que hoje consegue ser mais controlado e acaba fazendo a Liga Inglesa uma das melhores ligas do mundo. Fala galera, beleza? Meu nome é Júnior, esse é o canal Fatos da Bola, tá? Se está chegando aqui agora, então já se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo para vocês se inscreverem no canal, tá? Do lado do botão tem um sino, que é o sino de notificações. Clicando nesse sino você vai ser o primeiro a receber meus vídeos quando eu postar, beleza? O assunto de hoje, do vídeo de hoje é um pouco mais pesado, mas é um assunto necessário, a gente precisa sempre estar falando disso para que essas coisas não se repitam mais no futebol, para que o futebol seja um espaço só de diversão e não um espaço de violência, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Os ingleses são considerados os inventores do futebol. No final do século XIX para o início do século XX, o futebol deixou de ser só um esporte de recreação e passou a ser praticado em clubes. Foi se profissionalizando ao longo do tempo, e os ingleses eles têm muita parcela nisso, porque ele foi um dos precursores do futebol, e eles foram as pessoas que foram disseminando o futebol aí por todo o mundo. Inclusive, o futebol chegou aqui no Brasil, pelo Charles Miller, que era brasileiro, mas que o pai dele era britânico. Ele estudava na Inglaterra e ele veio para o Brasil com bolas e com as regras, E eles geralmente faziam isso, Eles saíam da Inglaterra, e levavam bola, levavam as regras, para os outros lados do mundo, para chegar lá e ensinar o esporte, E foi assim que o futebol foi espalhando pelo mundo. O futebol foi crescendo cada dia mais. Em 1930 começou a ser realizada a Copa do Mundo de Futebol, com a primeira edição no Uruguai. Em 1955 começou a ser realizada a Champions League, pela UEFA, que já era uma das associações relacionadas a futebol que já tinha na época. E aí o futebol ele começou a se organizar ainda mais. Mas aí vem a história dos hooligans, Não se sabe ao certo por que esse nome, nem quando o movimento começou. O dicionário inglês Oxford diz que esse nome pode estar relacionado a um personagem irlandês, que era protagonista de tirinhas de jornais britânicos, que era brigão, que tinha um sobrenome chamado Hoolihan. Outros dizem que esse nome pode ter vindo de um cara chamado Patrick Hoolihan, que era um ladrão da Irlanda, muito conhecido na época, e aí desse nome pode ter nascido o nome Hooligan. É dito aí pelos meios na internet que o nome é utilizado desde 1890, quando ele foi usado para denominar uma gangue inglesa. Então o negócio é uma parada bem antiga aí, desde o século XIX, que esse nome vem sendo utilizado, mas mesmo assim não se sabe ao certo de onde veio o termo hooligan. A partir dos anos 60, tudo o que acontecia de violência nos estados ingleses era chamado de hooliganismo, mas o que marcou mais essa época foi a violência extrema que acontecia em torno disso. E eles meio que tinham prazer em fazer isso. Para vocês verem que isso é meio que um termo, não é o nome de um movimento assim, propriamente dito, é praticamente um termo que foi utilizado que depois eles se apropriaram desse termo, para ser chamado realmente de hooligans, mas que isso não acontece em todo mundo, aqui no Brasil também acontece, torcidas marcam lugares, para se confrontar, para brigar, e eles eram a mesma coisa, eles marcavam lugares para brigar antes dos jogos, às vezes acontecia durante os jogos, é praticamente a mesma coisa. Foram várias punições a clubes ingleses, várias punições à federação também, e isso ao longo do tempo acabou sendo controlado. O primeiro grande problema causado pelos hooligans, foi em 1975, num jogo entre Chelsea e Tottenham, que os dois times corriam perigo de rebaixamento e tinha muita tensão antes do jogo, o que acabou que aconteceu uma briga generalizada no gramado, do estádio antes do jogo. Nesse mesmo ano, em 1975, o Leeds United foi punido aí com 5 anos de exclusão de competições europeias, por causa de uma briga que teve na final da Champions, no Parque dos Príncipes, que lá virou realmente um campo de batalha, que foi quando o Leeds perdeu para o Bayern de Munique na final da Champions. Uma das maiores tragédias causadas pelos hooligans,
aconteceu na final da Champions de 84 e 85 e ficou conhecida como a tragédia de Heysel. A final, né, era entre Juventus de Michel Platini contra o Liverpool. Né? O jogo foi em Bruxelas, capital da Bélgica, né, no estádio de Heysel, no dia 29 de maio de 85. O estádio, né, ele tinha capacidade para 70 mil pessoas, mas naquele jogo só colocaram 59 mil ingressos à venda, né, porque já tinha um medo assim, de que algo podia dar errado, de que algo podia acontecer. A estrutura do estádio não era adequada e os torcedores ingleses acabaram entrando sem pagar, né? Fizeram buracos por baixo da arquibancada para poder entrar no estádio e aí o estádio ficou super lotado. Aí antes do jogo os ingleses acabaram entrando, né? E acabaram empurrando a torcida da Juventus, né? Para um canto lá do estádio que eles acabaram ficando encurralados. E enfim, né? O resultado disso aí foi 39 mortes, né? E mais de 600 feridos, né? Nesse jogo aí que ficou conhecido como uma das maiores tragédias do futebol. Apesar de tudo isso, o jogo ainda aconteceu, né, e a Juventus acabou ganhando o jogo de 1-0 e se consagrou campeã da Champions, né, daquele ano. Depois disso, a UEFA puniu todos os clubes ingleses com a não participação de qualquer competição europeia durante 5 anos. Depois desses 5 anos, né, aconteceu o desastre de Hillsborough, né, que foi outro acontecimento, outra tragédia no futebol. Né? Mas que não tem uma ligação direta ao hooliganismo. Tá? Depois a gente vai fazer outro vídeo, né, falando sobre esse desastre também de Hillsborough, né? Mas isso é para vocês entenderem que a partir daí foi que começou as mudanças no futebol inglês. A partir daí foi que o futebol inglês começou a se organizar e a controlar melhor esses atos de hooliganismo. O juiz Peter Taylor, né, elaborou um documento que ficou conhecido como Relatório Taylor, que foi divulgado em 1990. E esse relatório listava diversas mudanças para o futebol inglês. Entre as principais mudanças, né, eles queriam que tirassem as grades de proteção dos estádios, né, e que todo mundo tivesse assento, né, em vez de todo mundo ficar em pé, que todo mundo pudesse sentar no estádio. Então, nesse caso, não poderia mais existir arquibancadas, né, como a geral, né, que tinha no Maracanã, por exemplo. O número de catracos precisava ser recalculado para que ficasse proporcional ao tamanho do estádio, à capacidade do estádio. Né. Foi feita instalação de câmeras nos estádios, né, para monitorar os hooligans. Então, a partir daí, né, que começou a melhorar, né, essa organização do futebol inglês e o futebol inglês começou a crescer ainda mais. E em 1992, né, foi criada aí a Premier League, né, que aí padronizou e modernizou ainda mais o futebol inglês. Né, e ao longo do tempo, a liga ficou ainda melhor e chegou ao que a gente tem hoje, né, que é essa Premier League fortíssima, né, que tem aí no futebol inglês. É importante falar, né, gente, que isso é o termo hooliganismo, né, é um termo que foi usado pelo futebol inglês, mas é uma coisa que acontece em todo mundo, né? A violência nos estádios ela acontece em todo mundo, né? E é uma coisa que a gente precisa sempre estar falando, sempre estar comentando para que isso seja combatido, né? Para que o futebol não seja um palco de briga, um palco de desastre, para que o futebol seja um palco de alegria e de diversão, que é o futebol. O futebol não é briga, né? O futebol é diversão. Importante também destacar, né, que o hooliganismo não acabou. Né? O hooliganismo ainda existe, né? Mas agora de forma mais controlada. Né? O futebol inglês, com essa modernização, acaba controlando melhor o hooliganismo. Né? Então, por isso que o futebol inglês hoje é o que é, né? Uma das melhores ligas do mundo, se não a melhor. Bom, galera, então é isso, né? Um vídeo um pouquinho mais pesado hoje, mas um vídeo necessário, né? Um vídeo que faz a gente refletir, né? Então, deixa o like aí se você gostou do vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Assiste outros vídeos aqui, que a gente já tem alguns vídeos no canal, tá? Então assista aí esses vídeos, tá? Comente também, comenta aqui embaixo outras coisas que aconteceram assim nesse meio que lado B do futebol, né? Umas coisas que acontecem no futebol, mas que não são realmente do futebol, né? Então comenta aí outras coisas que vocês querem saber, que eu vou ficar sempre lendo nos comentários aí para produzir os próximos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal, tá? Não esquece de se inscrever, porque isso me ajuda muito. E logo mais eu volto com mais um vídeo para você, beleza? Falou!